Começando mais um estudo semanal, dessa vez eu tô fazendo uma quinta-feira, não início da semana, como geralmente eu faço, porque essa semana eu fiquei bem ocupada fazendo a correção ali da avaliação final dos alunos dessa nova turma. E aí hoje eu tive um tempinho aqui para fazer o estudo semanal e diário de trade dos últimos dias também, em relação ao índice, dólar e também ativos internacionais. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, a respeito dessa semana, falando do dólar, na verdade eu tenho que comentar algumas coisas semana passada, né? Já que eu fiz estudos semana passada. Mas, no geral, ainda segue o dólar bem, assim, sem dar muitas oportunidades seguras. A gente teve o final da semana passada o dólar mais travado nessa região aqui. Sexta-feira finalizou nessa região. Eu vou tirar esse caixote aqui para não dificultar a análise dessa semana. Então, tirei o caixote e aí a gente teve a segunda-feira já começando com um pouco mais de força, de alta. Só que essa alta que teve aqui na segunda-feira, ela não tinha rompido ainda essa LT que nós tínhamos aqui desse movimento de baixa. E aí, aproximando aqui novamente, aqui a alta de segunda, a gente vê que a parte da manhã travado, uma região meio caixote aqui. Rompeu máximo pullback sem oportunidade de gatilho. Área de Keltner. Keltner tem mania de deixar o preço meio travado. Tentou até romper Keltner, só que é um rompimento falso. E aí voltou a subir, só que uma forma parecendo meio um canal de alta. Complicado o cenário aqui. Fechou de forma esticada na segunda. E aí, segunda, então, eu não vi oportunidades nesse movimento aqui seguro para gráfico de candles. Terça, tivemos um gap dinâmico, só que gap dinâmico não é interessante no dólar. Se fosse ver em relação a essa terça-feira aqui, olhando pelo 2 minutos, deixa eu até ajustar, meu gráfico desconfigurou todo. Mas se a gente for puxar aqui, terça, dia... cadê? 8 de julho, não teve nem gatilho pelo 2, né? Mas é aquilo, esse tipo de setup ele não vale a pena no dólar. Então aqui o movimento foi buscar a região 200 e ficou travado demais a região 200. Muito travado, uma região de caixote. E aí já tinha passado de praticamente meio-dia, começou o movimento de baixa, só que é uma baixa com gap entre candles, o movimento nem ficou esticado pelo LS, né? Então aqui só foi para cair para testar o fundo do dia anterior, então nem chegou a testar o gap, na verdade, aberto. Não vejo o gatilho, pullback agressivo. Nada a ser feito. E aí começou vários candles aqui de rejeição, uma trava horrível. Quarta-feira a gente tem abertura ainda na região da 200, indicando aqui uma falta de tendência de tempo gráfico maior. E aí ontem, nessa quarta-feira, então ontem, ou seja, o cenário aqui na parte da manhã extremamente travado, normal. E aí por volta aqui de mais ou menos 14h25, até vi algumas coisas, algumas pessoas comentando que parece que teve informação privilegiada, algumas posições de compra muito pesadas em algumas horas específicas aqui da tarde, indicando talvez notícia privilegiada em relação ao teor da carta do Trump. Mas enfim, o movimento aqui começou forte, já subindo aí quase 37 pontos, não seria o mais forte do dia, travou aqui fazendo uma deriva e aí a pancada veio no final do pregão, subindo muitos pontos. Se eu for considerar, por exemplo, partir daqui e juntar até o topo, mais de 100 pontos, atravessando Keltner. A gente sabe que por mais que esteja um cenário bem assim estressado desde ontem, Keltner já é uma fronteira extremamente forte. Então aqui, por mais que tenha passado o terceiro canal, chegou em um caixote que eu tinha marcado, que esse caixote é lá de trás, ou seja, lá do início de quando começou todo esse movimento desse canal de baixa, e aí travou nessa região. Movimento esticado. Então, hoje a gente já poderia esperar uma abertura ainda estressada, e se fosse para cair ou para subir, tanto faz, hoje seria um dia com stop caro. Isso era uma coisa que a gente já estava esperando. Movimento com stop caro. A gente já consegue ver o primeiro candle do dia. Candle primeiro do dia hoje, mais de 20 pontos. Então, se eu quiser fazer uma operação pelos 5 minutos, já vou ter que assumir um stop caríssimo aqui. Não vejo em relação ao setup de VWAP aqui, pelo risco, o stop caro demais. Eu sei que está além do terceiro canal, que abrir além do terceiro canal geralmente tende a puxar para dentro, né, o movimento, mas estava caro.
E aí o movimento faz aqui um pullback. Ah, eu vou comprar, pelo amor de Deus. 9 nem cruzou VWAP, tá em região de Keltner, já falei. Não conseguiu passar aqui dessa região e caiu de forma esticada, chegando a 50. Aí nesse ponto aqui eu até comentei que a pessoa pode começar a enxergar critérios de setup da 50. Só porque, por que eu não vou caçar compras aqui? Porque o mercado ainda está esticado para compra e está na cara de Keltner ainda. Então, por mais que a 50 esteja forte, né? Como é que eu vou pensar em compra aqui com o cenário que o stop vai ficar caro, eu tô na cara de Keltner, não consigo pensar em um retorno forte de alta aqui nesse cenário. Então, vou ficar só observando. O movimento vai na 80, depois travou e ficou aqui até praticamente o final do dia, travado nessa região das médias. Então, o movimento forte foi esse aqui, que sinceramente, por médias, eu não vejo muito o que fazer. Aqui, se a gente for olhar pelo price action, a gente pode até enxergar que teve aqui no final do movimento de ontem com hoje um oco. Mas fora isso, não vejo nada. Renko teve trocas de cores aqui muito rápido. Stops seriam caros, todos os stops aqui seriam caros. E surpreendeu bastante gente, porque o efeito manada de hoje era: compra dólar, vende índice. O movimento do dólar não foi assim que fez. Voltou para preencher exatamente o quê? O fair value gap aqui, nessa região do final do movimento de ontem. Então hoje não foi de alta de dólar. Só que aí, comentando em relação ao macro, o macro aqui a gente vai lá para o semanal para a gente lembrar algumas coisinhas importantes. O gráfico do dólar já estava caindo várias semanas consecutivas e não estava fazendo um movimento de alta de correção. Então, talvez agora seja o movimento ideal. Precisa ter algum motivo para poder subir. Então, se o motivo é a carta do Trump, beleza que seja. Mas aqui a gente tem a questão da LT, ó. LT do dólar aqui, esse canal de baixa, movimento com vários candles aqui travados nessa região. Temos aqui o fundo da teoria de Down, que é o último fundo importante. É uma área de ponto extremamente forte para o preço do dólar travar. Então, nós já estamos tendo essa semana um candle bom de alta. E aí a gente reduz o tempo gráfico, vem para o diário. Aí temos algumas coisas aqui. Essa LT eu vou tirar, tá? Essa daqui também, por enquanto eu vou deixar. Mas olha como é que o preço estava travado nesses últimos dias. Não estava andando. E aí, finalmente, ontem saiu dessa região, só que saiu de forma muito esticada, né? Inclusive ainda está com o fair value gap aberto aqui. E hoje já fez uma bela correção. Detalhe, olha a barra onde ela se formou, exatamente nesse ponto de troca de polaridade. Então, aqui, por enquanto, indicando um rompimento falso. O mercado realmente foi contra o efeito manada do movimento de hoje. Aqui a barra de ontem foi extremamente forte, então hoje foi uma correção muito tranquila. Olha, eu não duvido nada que esse dólar venha voltar a cair, tá? E vá novamente contra o efeito manada mais uma vez. Aqui em relação à questão dessa barra também, se a gente for marcar dessa pernada, é o 61. Então, 61 dessa pernada, movimento de trava normal. E se a gente for reduzir aqui, por exemplo, olhar médias até que a 20, não é aqui o foco, mas eu queria comentar é do IFR. O IFR ele estava muito próximo de regiões de sobrevenda, chegou a ficar aqui sobrevendido e aí está fazendo esse movimento de alta. Então, uma alta completamente saudável, não é uma alta para desesperar no momento olhando pelo gráfico. A gente vem agora para os 60 minutos, a gente começa a identificar mais algumas coisinhas importantes. Vou tirar esse aqui, SLT. Vou tirar esse aqui também. E por esse aqui eu vejo com mais facilidade, na verdade. Essa linha marcada aqui é uma linha lá de trás. Que não é desse tempo gráfico. Na verdade é de tempo gráfico do diário. Então tá lá embaixo. Só que quando eu mudo para os 60 minutos, ela fica aqui. Mas não é que ela está aqui. Ela não está. O que eu queria mostrar era esse alargamento aqui, ó. A gente tem um alargamento. Um alargamento nessa região que inclusive a LT acabou segurando no dia de ontem. Aqui a gente pode marcar então LT para cima, colocar a linha um pouco mais grossa aqui e desconsiderando aquela sombra, né, da barra da Luana daquela quinta-feira, a gente pode considerar a outra LT aqui embaixo. Então alargamento nessa região. Caixote ainda importante, troca de polaridade. Movimento com gap aqui, fair value gap aberto, então ainda tem espaço para corrigir, porque o movimento de ontem, de quarta-feira, foi muito forte. Então tem espaço para corrigir aqui. Pelo price action, tende a voltar a cair mais um pouco. Mas aqui do dólar, não estou gostando muito no geral de acompanhar dólar ultimamente, tá? Tanto é que eu estou focando mais no índice, nas operações. E aí eu falando agora a respeito do índice, que a gente tem no índice aqui
comentando de algumas coisas a respeito da semana passada. Voltando aqui, deixa eu até trocar o layout pra cá. Final da semana passada. A gente teve aqui dia 3 de julho, né? Um movimento que, poxa, muito forte. Dia 3 de julho eu tava, infelizmente, com uma baita febre. E aí a gente teve aqui trava início do dia e simplesmente o movimento foi muito forte. Eu acho que teve o Túlio e algumas pessoas que estavam em operação pelo Renko. Movimento muito bacana, forte, inclusive, criando aqui um favela gap. Esse favela gap vai ser importante para depois. E aí aqui nessa quinta-feira, depois o mercado travou, subindo em forma meio que canal, deriva. Movimento da sexta, a gente teve aqui um movimento de baixa, normal. Long leg doji, travado dentro do primeiro candle, começou a romper para cima, só que não conseguiu passar da máxima do dia anterior de forma fácil. Médias aqui, não vejo tendência, subindo em forma de canal. E aí o final do movimento fechou esticado. Aí vem o cenário agora importante, segunda-feira dessa semana. A gente teve um gap dinâmico já de abertura, só que não teve candle gatilho, então eu não faço nada aqui por enquanto. O movimento aqui ficou travado, e aí a primeira operação que eu fiz na semana foi depois desse pullback aqui. Pelo menos pelo gráfico de candle eu não vi aqui a oportunidade, mas eu fiz pelo Renko. E aí o Renko aqui, então, eu fiz a venda. E o que aconteceu? Simplesmente aqui, tava arrumando o negócio da luz aqui em casa, o cara simplesmente ligou a energia toda de casa. Eu estava com o celular com pouco porcentagem de bateria, então se eu não tinha internet no computador, a bateria estava para acabar no celular, onde que eu ia acompanhar a operação? Então eu acabei preferindo largar a operação pelo celular, depois quando entrei, que estava travada aqui também, eu não ia conseguir acompanhar. E aí fechei a operação e o preço fez o quê? Caiu e foi buscar um ponto que eu estava querendo, que era exatamente o rompimento dessa região do fundo do dia anterior e pegar o favela gap que estava aberto da quinta-feira. Então o movimento caiu e nessa queda não deu outra oportunidade pelo gráfico de candles. Aqui, infelizmente, esse 33 ele estava um pouco complicado esse candle, né? Feio. E aí voltou a cair. Aqui, eu vou vender, Keltner. Aqui já é uma área já de fundo. Depois o preço travou. Então a operação que eu fiz, talvez eu teria conduzido por mais pontos se eu estivesse com a internet aqui, energia também. Mas não estava, então não consegui. Dia seguinte, na terça, o movimento aqui trollou. Na terça-feira, então, abriu próximo de Keltner. Tentou renovar fundo, não conseguiu. Essa trava toda aqui, cheguei a fazer operação pelo Renko. Deixa eu até abrir aqui. Renko, dia 8. Aqui, dia 8. Fiz venda nessa região por volta das 10h25. 10h25 aqui. Nesse ponto, nessa barra grande que teve. A gente vê com o gráfico parado depois o lixo que ficou o gráfico, né? Mas até aquele momento, mesmo que ainda tivesse muito feio, né? Se estivesse muito feio, a gente não estava com um cenário tão feio assim como ficou depois no final do dia. Então essa aqui acabou voltando, me tirou. E aí o movimento travou completamente. Travou. E até o final do dia. Então tivemos aqui o fechamento nesse ponto. Já no dia de ontem, dia 9 de julho, a gente teve uma barra forte já de abertura, movimento bem forte então. Eu vi aqui que tinha um ponto importante a considerar. Nós tínhamos uma LT do fundo aqui, passando, e poderia considerar também desse movimento aqui, a parte de cima, então um canal. Essa LT acabou segurando nesse primeiro momento, né? Subiu, e aí faz esse pullback, que é um pullback extremamente complicado, não teve nem cruzamento de VWAP. Bem travado. O movimento acaba renovando o fundo. Renovou fundo nessa área aqui, já deu oportunidades em relação ao Renko, tá? Aí eu venho aqui pro dia 9 de julho, o que a gente teve? Primeira oportunidade, venda às 10h57, que foi mais ou menos nessa região aqui, dessa barra, desse movimento. Nesse movimento eu já estava comentando que tinha risco, né? Porque nós estávamos operando na cara da SLT. Nós tínhamos aqui uma situação que o fundo do primeiro movimento, né, que foi esse aqui, o movimento voltou com um pullback agressivo, pullback querendo formar um pivô muito fraco, inclusive. Então, se fosse para cair, não estava com um cenário de tendência bonitinha, caindo aqui, não estava. Mas fiz a venda, o movimento andou alguns pontos do meu favor, voltou e me tirou. Aqui eu já fiz a operação para compra, imaginando, vai ser rompimento falso? Vai ser? Aqui tem uma LT passando.
Sem falar também, reparem bem, os últimos candles, tudo travado nessa região aqui. Aí eu fiz a compra. Fiz a compra, não coloquei stop pelo Renko, deixei stop aqui na região desse fundo do gráfico de candle. E o movimento fez o quê? Pullback. Se for ver, possibilidade de gatilho. Só que qual que é o problema desse gatilho aqui? Depois que um gráfico parado é maravilhoso. Só que naquela situação, a gente tinha aqui falhando bastante no rompimento de uma tendência. Estava caindo com pivôs muito fracos. Não estava caindo desse jeito assim bonito. Estava caindo com pivôs muito fracos. Então isso aqui poderia ser final de tendência. Estava travando muito, tinha muita sombra nesse fundo. E a CLT ali poderia acabar respeitando. Não respeitou, o movimento acabou indo. É que não quis mais acompanhar o movimento, então acabou fazendo pullback de novo, só que esse já perdeu a força das médias e aí travou. Tivemos aqui como teve no dólar ontem, no índice também teve um movimento forte por causa do negócio do Trump. E aí trouxe um pouco de volatilidade, só que aqui sem pullback e renovou fundo. E aí vem a questão importante. A partir das 5 horas da tarde teve esse baita movimento aqui no futuro. O Ibov não fez esse movimento, tá? O Ibov não teve essa queda. O futuro caiu 2.000 pontos. 2.000 pontos, chegando em Keltner, aqui embaixo. E aí simplesmente o movimento ficou muito esticado, fechando aqui nesse ponto. Então, o Ibov, que são as ações praticamente, não teve esse movimento de queda forte no finalzinho aqui. E aí hoje, na abertura, a gente tem que tomar muito cuidado com essa falta de correlação. O cara estava até comentando que estava estranho o pregão, porque o futuro estava subindo, mas o Ibov estava caindo. O Ibov estava caindo tipo 0,80 e o futuro estava praticamente 0,0. Mas, poxa, o Ibov estava tentando correlacionar com o movimento que o futuro já tinha feito ontem. Então, o futuro não precisava fazer mais uma queda, porque senão ia cair muito mais, né? Mas o Ibov precisava cair para poder correlacionar com essa queda aqui de ontem. E aí a abertura hoje testou o terceiro canal, long leg doji, subiu de escadinha, 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 tentando sair da região de Keltner. Médias chegaram, não conseguiram segurar, o movimento aqui que a gente não vê nenhuma tendência forte, tudo movimento aqui subindo com pivôs muito fracos nessa área. Então aqui eu já não vi mais, assim, não vi nada seguro nessa região. Então, até o final do dia, subindo, mas de escada. E foi subir para preencher exatamente parte do favela gap de ontem. E aí vem a questão, o Ibov chegou a ficar negativo, mas o futuro não. Lembre-se do movimento da queda que não teve ontem do futuro. Quer dizer, do Ibov. Então aqui hoje eu já não vi mais oportunidade. E aí, falando a respeito do macro, a gente tem que vir aqui pro Ibov primeiro, porque temos algumas divergências do Ibov com o futuro. Falando do semanal do Ibov, olhem o tamanho dessa barra que está se formando aqui, comparando com a barra anterior. Nossa, assim, um belo Bear 180. Um engolfo, um padrão torre gêmeas também que chamam, para baixo, muito forte, em uma área que é de trava. Trava aqui do semanal. O preço também está sobrecomprado. Estava, né, sobrecomprado, agora começou já a corrigir. Estava sobrecomprado, precisava corrigir. Tá aí o motivo, a carta, né, para ter então a razão desse movimento de queda. Então, barra forte, se essa barra se confirmar assim, ela vai acabar indicando uma força vendedora muito forte aí para os próximos dias. A gente vem pro diário e vê aqui um movimento que fez o rompimento do caixote de forma falsa. Aqui, rompimento falso. E aí, por enquanto, nós temos aqui a parte de baixo com possível trava. Lembre-se também, se falei semana passada, subiu criando um favela gap, voltou, preencheu o favela gap. Só que agora caiu criando uma e duas regiões aqui. Então, o preço também está caindo nada saudável. Está precisando de uma correção. E aí a gente vem para 60 minutos e temos claramente vários espaços abertos aqui. Vários, inclusive de hoje. Então, se o movimento voltar a subir para preencher, não estranhe, tá precisando corrigir. E aí a gente vem para o futuro e começa a notar algumas coisinhas diferentes aqui. Primeira coisa, o caixote já está um pouco mais estranho no futuro, né? O Ibov está mais, assim, realmente em formato de retângulo. O futuro não. O futuro parece ter uma LT passando aqui, um movimento muito estranho. Também já fez aqui um BR 180, já renovou a mínima dessas semanas anteriores aqui, inclusive. Só que se a gente for colocar pro diário, por exemplo, o diário, olha como que ele tá muito mais feio.
no futuro. Se a gente for olhar o Ibov, está muito mais bonito. Dá pra ver muito mais essa questão da confluência, do Fair Value Gap. Aqui o futuro não tá dando muito pra ver. Tá assim, bagunçado por causa dos gaps entre os dias, né? E aí, se a gente for colocar aqui e reparar, né, a barra de hoje, olhem a barra do futuro. Barra do futuro indicando aqui uma possibilidade de uma trava nessa área aqui, com o Fair Value Gap aberto, só que o Ibov, a barra já foi bem diferente. Eu não gosto desses dias de divergência, tá? Voltando, 60 minutos do futuro. Movimento aqui. Fez um belo topo duplo em cima, voltou. Temos todos esses espaços de queda criando o Fair Value Gap. Por médias, eu não tenho muito o que comentar por médias. A 20 tá lá embaixo ainda no semanal. Aqui a 20 do diário já está sem tendência. 60 minutos também está sem tendência. Claro, né? O mercado está travado. Então aqui, o que eu recomendo, né? Deixar marcado. Aumentando o tempo gráfico para o futuro. Deixem esse caixote aqui, essa região de fundo é importante. E daqui desse caixote, agora a gente já pode atualizar aqui para cima. Então, pontos aqui extremos do gráfico, só que toda essa queda aqui é a área do Fair Value Gap aberto. Diminuindo o tempo gráfico aqui, então, a gente tem aqui espaço aberto que hoje está preenchendo. Temos lá em cima também, então, um movimento, a área que está é um pouco complicada de falar se está para mais força de queda ou de baixa, porque é o meio de toda essa região de trava aqui. Então está um pouco confuso em relação ao índice, o que pode fazer, pode ficar dentro dessa lateralidade ainda. Amanhã é sexta-feira, último pregão da semana. Pode haver mais capítulos em relação a essa questão da tarifa. Aqui falando da questão dos 5 minutos, o movimento hoje foi ridículo, feio demais, muito travado, chegando inclusive a média de 200 aqui, que vejam que os últimos toques dela, ela acabou respeitando com força vendedora. O movimento aqui bateu nela, reagiu, e agora? Será que vai bater e reagir novamente? Então ficarei atenta nessa questão. O Ibov não conseguiu passar de 140 mil, acabou voltando. O preço bola, né? Muito forte. 140 voltou, o preço agora já voltou para 136. Então 140 é um patamar que não vai passar fácil. E lembrando também dessa questão de patamares, né, de rompimentos, semanas atrás eu comentei que todas as vezes que o Ibov rompeu máxima, a gente não teve segmento aqui, pelo menos nesses últimos anos, né, segmento com vários dias subindo. Se a gente for reparar, aqui, quando renovou máxima, subiu, renovou máxima, voltou. Não consegue dar andamento. Outro ponto que renovou máxima, aqui, renovou máxima, então... Renovou, voltou. Depois, renovou esse ponto. Renovou, voltou. Depois, renovou esse ponto. E não estava, na verdade, caindo. Agora pode ser o ponto de cair novamente, porque acabou de renovar a máxima de novo. Então, infelizmente, o Ibov não tem um bom histórico aqui de conseguir dar prosseguimento quando rompe máximas. Fora isso, olha só com cara, né, de topo duplo aqui também. Cenário no semanal. Falando da questão de alguns ativos, por exemplo, Vale. A Vale, eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Eu não gosto muito de olhar o gráfico dela. Segue travado, não conseguiu romper esse fundo. Travado. Aqui o diário, olha lá no fundo, o movimento que travou. Movimento bem forte. A barra que fez hoje, enorme. Mas tá travado. Petro, que tinha feito um baita movimento aqui na semana passada, essa força de alta, tinha comentado também. Criou um movimento de Fair Value Gap. Precisa voltar. Voltou, já preencheu. Se quiser voltar a subir agora de novo, tá livre, porque tem espaço aqui em cima, em aberto ainda. Então, se vier a subir, não duvido que está com cara de pivôzinho. Temos aqui espaço aqui em cima do Fair Value Gap. Agora o IFNC, que é a cópia do Ibov. Olha o que ele tá querendo fazer. Topo duplo. Ferrou. Se for pelo IFNC, o movimento está copiando praticamente o Ibov ali. Ferrou. E o espaço que tem aqui do IFNC aberto. Terrível. Aqui embaixo também tem um. Aqui até que não. Mas tem baitas espaços aqui abertos de Fair Value Gap. Tem essa questão do alagamento que foi rompimento falso. Tem essa linha azul aqui, ó, passando também. Então, do canal lá de 2021. Cenário extremamente feio para mais queda que nós temos aqui.
Se a gente for olhar em relação aos DIs, os DIs, né, esses últimos dias, teve um movimento forte de alta, que eu tinha comentado também. A gente precisava fazer esse movimento porque eu tinha falado da sobrevenda, falei da sobrevenda semana passada, que tinha um bom tempinho que não chegava nesse ponto extremamente esticado, e agora já corrigiu. Então precisava fazer esse movimento de alta e acabou ajudando o dólar a subir nesses dias. E sem falar que o DI chegou no ponto que nós tínhamos do Favelo Gap aberto lá do ano passado. Então preencheu exatamente o Favelo Gap aqui. E aí aqui já é uma área de possível suporte. Falando da questão lá fora, né, que a gente teve. Basicamente, se a gente for ver, o S&P não para de renovar a máxima, mas segue um movimento extremamente estranho. Tá com divergências de indicadores. Dow Jones também renovou máxima. Renovou máxima esses dias. Na verdade, deixa eu ver se renovou mesmo, porque não estava renovando. Ainda não renovou, tá? Dow Jones ainda não renovou. Nasdaq já renovou. Aí se for ver, o DXY não para de cair. Esses últimos dias deu até um movimento de alta. Só que o dólar no mundo ele tá bem desvalorizado, tá? E isso aqui é um dos motivos que ajudou o dólar esse ano aqui, pelo menos nosso, né? Movimento ajudou bastante a cair. O nosso EWZ, o movimento não me estranha nada também, porque aqui é uma área de LT passando. É só ver esse ponto aqui, ó, uma LTzinha passando, e aí acabou respeitando, o movimento voltou. Então não me surpreende esse movimento de queda. O VIX está muito calmo, tá chegando em patamares cada vez mais calmo. Eu fico preocupada com isso porque eu tô acostumada, né, desde a época ali da pandemia e tudo mais. O VIX muito calmo, fica estranho, parecendo que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. O minério, o petróleo, tudo tranquilo, o ouro aqui travado. E aí eu queria comentar a respeito de algumas coisinhas da semana passada. Por exemplo, o gráfico de algumas coisas assim que eu não sou de acompanhar, mas eu acho interessante comentar. O suco de laranja como estava subindo ano passado, né? E aí o preço começou a voltar aos seus patamares normais. Simplesmente aí patamares de 2 anos, ou seja, voltou aqui para uma linha de março de 2023. E toda essa alta aqui, que assim, eu gosto muito de suco de laranja, vi o preço subindo bastante. O preço está voltando ao normal. Então olha a queda forte que teve no início desse ano e agora voltando em patamares para 2023. E nessa época que tava subindo, tava bem complicado, viu? Outra coisa que a gente teve a questão. Deixa eu ver o que mais. Começa, né? Infelizmente, quando. Início desse ano, né? Algumas casas corretoras estavam recomendando Ibov para 140 mil. Ibov chegou em 140. Aí quando chega em 140, algumas casas precisam revisar e já começaram a jogar ali para 155 até o final do ano. 155, mais ou menos. Só que aí começa a recomendar bem num ponto que já está extremamente esticado do gráfico, né? Que agora já é um ponto ali de 140 mil de uma possível resistência para talvez até final do ano. Que tá muito forte essa região. Outra questão, juros longos no mundo não está fácil. Não é só aqui, se for juntar, assim, tudo, tá? Juros longos não está fácil. Juros futuros praticamente não está. Se a gente for ver aqui de 30 anos, praticamente só sobe. Então o cenário mundial tá muito complicado. Aqui é em relação ao gráfico desse ano, tá? Aqui de 2025. Então não para de subir os juros esse ano. Outra questão, o que vai acontecer, né? DXY, que eu comentei, que vem caindo ao longo desse ano. Só que agora já chegou num ponto que é de LT, de uma LT lá de 2011, mais ou menos. E aí, SLT, se for respeitar, junto com essa questão desse indicador aqui também, a gente pode ter um movimento de alta de DXY. E isso quer dizer um movimento de valorização de dólar no mundo. E o que será que vai acontecer para ter esse motivo? O que será? Aqui também essa outra pessoa está identificando também o índice Bovespa alargamento, como eu estava visualizando. Estava identificando um caixote aqui de lateralidade, que tinha feito um rompimento falso, era a área do alargamento, tende a voltar para preencher aqui essa região. Então essa queda, por enquanto, tranquila em relação ao Ibov. E aí essa questão da tarifa, né, que começou essa novela ontem aqui em relação ao Brasil. Muita coisa pode acontecer ainda, não vou dar foco em relação ao vídeo de hoje.
Falando aqui da questão lá fora do Nasdaq, outro ponto que também me preocupa, porque o gráfico do Nasdaq está quase chegando na tampa do alagamento. Se começar a chegar nessa tampa do alagamento e começar a voltar, a gente vai ter um movimento muito forte de ações lá para baixo, de índices para baixo. E aí vai coincidir com o DXY para cima. A questão que eu sigo ressaltando: o que vai ser o motivo, qual vai ser o motivo para esse evento, esse ciclo começar, de queda forte de índices e de alta de dólar? O que vai ser? Qual que vai ser o motivo, a razão? Porque o gráfico meio que já está alertando que alguma grande coisa vai começar a acontecer. Então, nós temos aí gráficos lá fora. Tem alguns movimentos, por exemplo, do ouro. O ouro não para de subir a longo prazo, só sobe, 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 sobe. A questão dos juros longos também, Estados Unidos, situação dos juros não para. E aí, o que vai acontecer? Então, fica essa questão. E falando do mercado lá fora, Black Arrow, né, que quando a gente comenta de alguns ativos, os ativos desses últimos dias até que eu não vi muita oportunidade não. No geral, fiquei, assim, eu achei que ficou muito travado. Deixa eu até fechar aqui. Então, aqui em relação ao mercado lá fora, assim, teve algumas pernadas fortes, mas foi grande coisa, tá? Hoje, por exemplo, cenário do ouro travado. Travado, ontem também, subindo aqui, quebrando as médias. O do Nasdaq também, então, travado. Eu tava vendo algumas pessoas que eu sigo, né, falando que os índices lá fora só tinham tendência esses dias, só tendência, tendência, tendência. Não sei que tendência que a pessoa está identificando. Se for para pensar em tendência, assim, talvez para swing trade, alguma coisa mais demorada, beleza, mas para day trade aqui, para médias, pelo menos, eu não vejo. O mercado aqui quebrou as médias toda hora que tentava criar alguma tendência, quebrava. Aqui do Dow Jones, mesma coisa. O Dow Jones até foi melhor, né? Hoje considerando, mas poxa, subiu reto, não deu pullback. Depois travou. Aqui atrás teve até mas no geral, travado também. Então, acho que as pessoas exageram bastante de ficar glorificando os ativos lá fora. Hoje do S&P, a gente teve um pullback agressivo, poderia ter sido melhor aqui nessa região. Fora isso, também não teve. Agora o DAX da Alemanha, a gente teve um movimento aqui bacana no dia de ontem, um pullback aqui legal, e aí o movimento quebrou as médias. Quando eu falo que tem tendência, mas as médias não ajudam, é isso aqui. O preço está subindo, mas as médias não ajudam. Aí depois começa essa deriva, chata com força essa deriva aqui, o preço não anda. Depois trava novamente, travou novamente. O índice de Londres aqui, que eu não gosto, pelo menos nos resultados de backtest, hoje, né, já foi aqui um movimento mais interessante de pullback. Só que a longo prazo ele não é bacana de se operar, infelizmente. Então, no geral aqui, travado, e aí de repente fez essa tendência hoje. Hong Kong é a mesma coisa. Tem essa forte característica do preço não andar com facilidade. Então aqui, ó, dá pra ver, mercado travado. Travado. Dia de hoje também. Nikkei, mesma coisa, característica muito forte de ficar travada e quando cria tendência simplesmente vai e não dá pullback. Aqui é um belo exemplo. Foi e pullback agressivo, não dando gatilho aqui com risco retorno. Aí depois travou. Foi, pullback agressivo, não deu gatilho e travou. E aí fica assim. Aqui o movimento agora está indo, possivelmente não vai conseguir dar sequência. Aqui se a gente for olhar em relação a esse outro índice dos Estados Unidos, o pullback hoje foi até mais interessante aqui dele, teve até oportunidade de gatilho aqui. Mas olhando para trás, também não foi um cenário de tendência maravilhosa de médias. Sempre as médias estavam sendo quebradas, sempre, sempre, sempre. Então acho que o povo exagera muito em falar que só tem tendência linda lá fora. Depende do que a pessoa acha que opera, porque se for ver por médias, não é um cenário fácil de médias. Não é. Aqui quebra muito fácil as médias. Muito fácil, ó, subindo está, mas assim, não tem média. Infelizmente quebrou todas aqui. E aí, basicamente, de notícias essa semana, geralmente essa metade do mês tende a ficar mais tranquila. Amanhã já é sexta, então praticamente não tem nada. E aí a outra semana que pode ter algumas notícias relevantes, que é a semana do meio de julho. Tem um ponto importante para lembrar. Julho é o mês praticamente de verão dos Estados Unidos, né? Muita gente deixa de operar, então já tende a ter um volume bem baixo, férias praticamente nos Estados Unidos. Junto com o fato aqui também, né? Muita gente tira férias também em julho.
aproveita férias escolares dos filhos e aí volume tende a cair. Julho é um mês muito chato de volume financeiro. O volume financeiro tende a ser muito baixo. Aqui, lá fora, infelizmente a gente não tende a atrair fluxo, né? Tem a questão, falando aqui, tem férias até do Congresso também, vai ter férias aí, o pessoal fica calado, né? Para de falar merda. Só em situações de emergência que irão praticamente trabalhar. Então, é um mês muito chato. E não é coisa da minha cabeça. Quando eu fiz o backtest, a planilha, a gente tinha reparado uma vez que esse período de julho é um período que tem uma escassez de oportunidades, que tende a ficar mais errático. Então, não estou estranhando, né, esse fato, porque esses 10 primeiros dias de julho eu já achei bem chato. Não achei o início de mês fácil. E aí tem esse fato aí que em relação ao mês já não é interessante historicamente pelos estudos. Enfim, basicamente só isso que eu tinha que ressaltar. Rapidinho.